Pessoal, mais uma aula, né? Hoje nós vamos rever alguns conceitos a respeito de cultura, certo? A gente já viu aí no nosso material alguns tópicos, né? Alguns pontos, alguns pesquisadores que trabalharam sobre o conceito de cultura e como a cultura ela foi sendo utilizada no decorrer do tempo para sobrepujar algumas sociedades, né? Para demonstrar superioridade e outras coisas desse tipo, né? E algumas vezes da nossa história, principalmente história moderna, história mais recente, nós tivemos muitos casos em que a cultura foi utilizada para trazer malefícios, né, para trazer o crescimento ou a demonstração de superioridade de uma comunidade ou de um povo sobre o outro. Então, esses são pontos negativos a respeito do uso da cultura. A cultura em si, ela tem, né, um ar, um aspecto positivo, já que, como a gente já viu na maior parte dos conceitos nós trazemos, a cultura ela está relacionada, né, ao modo de ser de um povo, às tradições, aos costumes, né, aos sistemas de crenças, então ao modo de viver de uma determinada população, né, ou de um povo. Então a gente vai vendo aqui, né, que o Edward Taylor ele vai falar, por exemplo, né, que a cultura ele é a totalidade de conhecimento, crença e expressão emocional, a qual se soma as regras, né, estabelecidas, os hábitos, os comportamentos e as habilidades adquiridas no convívio dos membros de uma sociedade. Então, a boa parte dos teóricos, né, a respeito da cultura, eles vão trazer esses pontos chaves aqui, que são conhecimento, crença e hábitos. Isso é o que faz algo se tornar cultural e é o que sustenta uma cultura. As crenças, os hábitos, os comportamentos. Né? Alguns conceitos vão mudar algumas palavras, mas essas palavras-chave são as fundamentais. Os hábitos, né? O que se faz no dia a dia, e assim, gente. Não existe cultura de grupo de 10, 5 pessoas, certo? Aí nós podemos ter os hábitos, né? Aqui em casa todo mundo tem a mania de fazer alguma coisa. Tá, isso é um hábito. Para se tornar uma cultura, para que a gente possa associar e chamar de cultura, tem que fazer parte de algo, de uma sociedade, tá bom? De um grupo maior, seja de uma cidade, um estado, né? Ou o país inteiro, tá? É um grupo de pessoas, né, dentro de uma família, até porque o que você faz dentro da sua família, o modo de falar, o modo de se vestir, as coisas que vocês costumam comer, ele já faz parte do reflexo de algo maior, né, de uma cultura maior. O que você come no café da manhã, o que você come no seu almoço, né, o que você costuma vestir, tudo isso já faz parte de uma cultura que está refletida sobre você, certo? Vindo mais à frente, nós vamos ter quais são os princípios, né, de uma cultura que faz parte de um ser social. O humano é um ser social, então aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive, os nossos comportamentos, eles se refletem, né, nas outras pessoas também. Não existe cultura de si só. Né? A gente repassa isso para os povos seguintes e as gerações seguintes, né? Um outro tópico também que vocês viram no livro é que ela é adquirida, né, e produz patrimônio social. Ou seja, o que é um patrimônio? É algo que é uma marca daquele lugar, daquele grupo de pessoas, né, como a nossa língua, a nossa escrita, né, o nosso cearenseis, por exemplo, né, nossa maneira de falar, né, quando a gente vai falar com alguém, tudo é coisa, né, no Ceará. Cadê o coisa que está lá no coisa? Está ali perto daquele negócio ali do coisa, né? Então, essa maneira de falar só tem aqui no Ceará, né? Quando a gente vai conversar com outro, né? Vai rir, rir, né? A gente fala, né? E aí já dizer, pá, cearense. Então, isso é um patrimônio social já. Tanto que rendeu aí um primeiro filme, né, do cine Hollywood, o primeiro filme cearense, né, que rodou o Brasil, ele trouxe essa característica, né, desse patrimônio social. Outro ponto que ele diz, estabelece a parte da relação humano, sociedade e mundo.
Claro, para a gente conviver em sociedade, se relacionar com outras pessoas, nós precisamos da cultura. Imagine se cada membro, né, da nossa cidade, partindo do campo menor, falasse uma língua diferente, tivesse uma escrita diferente, um modo de vestir, e cada pessoa, como enquanto indivíduo, tivesse os seus hábitos culinários. Ficaria muito complicado, né, a situação. Então, é uma relação homem, sociedade e mundo, né? Você se relacionando com outras pessoas no seu grupo, e o seu grupo de pessoas se relacionando com o que há no mundo também. Independente da nossa crença religiosa, por exemplo, o time que você torce, o que você gosta de comer, todo mundo está aliançado a uma cultura mais ampla, a uma cultura mundo. Um exemplo, usar calça jeans, ou vestir-se, né? Andar vestido. Andar vestido é uma cultura ampla. Agora, o que você vai vestir, como você vai se vestir, as cores da roupa que você vai utilizar, aí já vai para uma cultura micro, né? Mais parte do macro. É um hábito mundial, né? Vestir-se, um exemplo. E aí a gente também trouxe o pressuposto, né, dentro da nossa leitura, sobre a cultura, civilização, o mundo. Né? E aí o que eu quero ver aqui? Né? Que a cultura é ela que justifica as nossas ideias sobre o bem e o mal, o justo, o injusto, o lícito e o ilícito. Como assim, Inês? Ora, dependendo da cultura, a figura do bem e o mal, elas vão variar. Dependendo das suas tradições, principalmente do seu sistema, do nosso sistema religioso, né? Alguns amigos missionários, né, contaram, por exemplo, que um escritor, né, fazendo missões em algumas tribos, se não me engano, pelo continente asiático, ele falava que quando ele ia contar a história de Jesus, por exemplo, na África, a, os caras ficavam torcendo pelo Judas e achavam o Judas o máximo. Sendo que aqui no Brasil, né, no sábado chamado Sábado de Aleluia, a gente tem uma tradição, né, cultural de fazer o boneco Judas e queimar o Judas, porque o Judas foi o traidor. Mas dentro dessa cultura, o Judas, ele era superior a Jesus, porque ele conseguiu enganar Jesus. Então, para eles, né, a característica de ser um enganador é algo que te torna esperto, inteligente, superior. Então, eles viam isso como se fosse algo bom, entende? Então, o bem e o mal vai depender muito de cultura para cultura, né? O justo, o injusto, o exemplo da monogamia, né? Ou de quem cuida dos filhos ou quem cuida da casa. Para dentro da nossa sociedade, a mulher trabalhar sozinha ou cuidar da casa sozinha, enquanto o marido não faz nada, é um absurdo. Mas em muitas culturas ainda tribais, é muito comum que a mulher tenha os afazeres domésticos, trabalhe na agricultura, cuide dos filhos, né, enquanto o homem tem outros afazeres, né, como a caça, mas há outros afazeres mais voltados para dentro da tribo. E a mulher tem mais papéis, principalmente relacionados à força física, ao esforço físico, do que os homens. Né? Então, se é justo e injusto, está relacionado muito à cultura inserida, né? A questão do lícito, do ilícito, né? O que é que pode, o que não se pode fazer, o que é interessante fazer, o que não é interessante fazer, o que é falta de educação, né? Em alguns países pode não ser no outro. Entende? Então, de um lugar para o outro, cada cultura, cada civilização vai trazer o seu diferencial e é isso que faz o mundo interessante, né? E não nos cabe o julgamento em relação a isso. Por quê? O que para nós pode ser interessante, para outros grupos, né, pode ser algo estranho, né? Como, por exemplo, nós aqui que herdamos, né, esse hábito trazido, né, pelos povos africanos de comer feijoada. A feijoada, né, que é essa mistura de feijão com vários ingredientes de miúdo de porco, para nós é o máximo. Muita gente adora, né? Linguiça, orelha, mocotó, várias partes do porco. Agora, vai apresentar uma feijoada para um indiano ou para o japonês. Ele vai ter ânsia de vômito, né? Porque eles não têm hábito e acham nojento, né? Principalmente porque dentro da Índia, né, já que a cultura
é baseada dentro do hinduísmo, e o hinduísmo prega que não se pode comer coisas vivas, né? Não se pode matar para comer, né? Senão vai ferir o karma. Entende? Então, coisas assim, relacionadas à cultura, elas são muito variáveis de um lugar para o outro, né? E aí a gente também viu nesses pontos, né, que a cultura ela foi utilizada, né, para mensurar o que é e o que não é civilizado. Hoje a gente ainda tem muitos desenhos animados, já reduziu bastante hoje, mas principalmente os desenhos mais antigos, do Pica-Pau, Pernalonga, eles retratavam muito isso, né? A questão do o que é, o que não é civilizado, né? Acredito que muitos de vocês que estão assistindo, né, se não, mas pelo menos eu, na minha infância, era muito comum, quando chegava a época do Dia do Índio, por exemplo, todo mundo ficava um círculo para cantar, né, a música da Xuxa, né, Vamos Brincar de Índio, e a professora pintava, né, todo o rosto da gente com guache, pedia para a gente ir de biquíni, calção de banho, que era para imitar os índios, né, e a gente sempre falava mim, quer, mim, não sei o quê, porque a ideia que se tinha é que o índio não tinha cultura, e ele não sabia falar ou se comportar porque ele não é civilizado, por isso que ele andava nu. Né? Então, esse padrão de que o que é e o que não é civilizado, ele foi um padrão criado principalmente, né, no século XVIII, né, pelos primeiros estudiosos europeus, certo? E aí não cabe a nós o julgamento a respeito de dizer, mas o cara é um absurdo, é um idiota, porque o século XVIII, gente, vai ser marcado pelos primeiros estudos de antropologia. Né? Claro que, olhando para a visão de hoje, houve muitos erros, né? Muitas coisas absurdas, inaceitáveis. Mas era o princípio, né, de uma ciência chamada de antropologia, que é a base do que a gente está analisando nessa aula de hoje. Então, a ideia que se tinha, né, desses primeiros estudiosos nessa ciência chamada antropologia é que havia um grupo de pessoas de selvagens e um grupo civilizado. Quem eram os civilizados? Os civilizados eram os europeus, mas principalmente aqueles que moravam dentro dos burgos, né, dentro das áreas dos castelos, onde havia contato com a burguesia, com o comércio, né, ou com os exércitos, a língua greco-romana, né, o latim. Então, quem não tivesse contato com essa cultura era tido como o grupo do selvagem. Né? Então, não só pela cultura, né, como, por exemplo, a questão do físico relacionado diferente. E aí os diferentes aqui estavam principalmente quem? Os asiáticos, né, sobretudo pela cor da pele, o formato dos olhos, né? E quando se descobriu o continente africano, porque não só a questão do rosto, né, mas a cor da pele, né, o formato do cabelo, isso foi muito estranho para os europeus. Então, por isso que eles eram considerados selvagens e por muito tempo, né, principalmente no período de colonização, os africanos e os asiáticos eram tidos como se fossem seres. Não dá para dizer que eram seres humanos, mas eram seres vivos parecidos com o ser humano. Não podia dizer que tinha uma alma, não podia dizer que realmente era um ser humano, porque não se comportava, não falava, não se vestia como uma pessoa, e a cor da pele não convinha, né, não parecia com o dos povos civilizados. Então, a língua deles era desconhecida, eram pessoas que tinham pouca intervenção na natureza, ou seja, se vivia com poucas ou nenhuma tecnologia avançada, né? Trabalhos manuais, ferramentas manuais. E outro fato da questão de ser politeísta, né? Que no século XVIII, principalmente para a civilização europeia, isso era um absurdo. Né? Uma civilização que tem vários deuses, ela está atrasada, ultrapassada. E o civilizado, quem era? Toda a figura do europeu rico, né? Branco, bonito, a língua latina ou inglesa, e esse cara era um conquistador de territórios, né? Pelo seu porte físico, a sua forma de agir, a sua forma de falar, e o ponto principal, que era o fato de ser monoteísta, que foi uma base que movimentou, por exemplo, as cruzadas, as missões jesuíticas e vários outros movimentos que partiram da Europa para a Ásia e para a África. Tá? A gente fica aqui nessa primeira parte, faz uma revisão do material e a gente volta com outros pontos relacionados à cultura, tá? Alguns pontos negativos que foram trazidos pelos europeus.